Salve, salve, minha gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. Quem senta nessa mesa aqui, eu sempre digo que tem muito a nos ensinar. Primeiro eu que estou aqui à frente, que aprendo bastante. E é claro, eu gosto de compartilhar esses conteúdos de qualidade para você. E hoje eu estou com um grande amigo, ele é empresário brasileiro lá da terra do Piqui. Muitos da terra do Piqui já teve por aqui, né? Mas esse aqui é mais um grande amigo, diferenciado. Como eu falei, ele é empresário, referência em vendas de produtos, serviços e comunicação. Ele é sólido conhecimentos em ampla atuação e gerenciamento de pessoas, projetos, planos de desenvolvimento empresarial. É com ele. Já para apresentar, e você vai conhecer muito mais do que ele está envolvido e dos projetos também futuros, da sua expertise também do passado, né? E todo mundo tem um passado para viver um presente e projetar um futuro. E eu já quero apresentar para você ele aqui, Rondon Salles Barbosa. Seja bem-vindo aqui, Rondon. Muito prazer. Satisfação, cara. Satisfação toda minha. Pô, coisa boa, né? Poder conhecer uma pessoa de alta qualidade e conhecimento, assim como você. Tivemos recentemente, né, num almoço maravilhoso, no evento também, de aprendizado ali. Isso. E hoje poder compartilhar essa mesa, esse momento contigo aqui, para mim é uma satisfação muito grande. Eu costumo dizer que Deus sempre aproxima as pessoas certas no momento certo da gente. Já ouvi muito falar sobre você e as pessoas que me falaram sempre elevaram o seu nível. Eu tenho e certeza, não é diferente. Eu tenho certeza que uma dessas pessoas foi a Albani, que está aqui acompanhando, já teve também sentada na mesa, já compartilhou também das suas experiências de vida, e eu tenho certeza que deve ter falado boas referências, boas notícias, levou boas novas de mim para você. Exatamente. Então me diz aí, como é que você está? Tudo certo contigo? Tudo bem, estou aqui em Lisboa com a missão de organizar mais um evento. Faço parte da equipe do Márcio Michele, nós estamos aqui a prospectar um local para o Imersão, a segunda edição do Imersão Inteligência Emocional, Método Evo, esse método revolucionário que tem transformado grandes pessoas que têm buscado essa transformação. Temos passado aí por várias cidades do Brasil, Estados Unidos, impactando vidas. E você foi um dos que foram impactados, né? Qual foi o ano, quando que foi que você conheceu o Evo? Eu conheci a Evo em 2020, 2021 e fui impactado ali pelo método, justamente pela verdade que o método carrega e a transformação. Eu vinha de um processo de muitas dores, um processo de muitos traumas, e imagina você chegar no evento e tá escrito assim acima na entrada do evento: vai doer como nunca para não doer nunca mais. Olha. Então impacta bastante, e eu pensava, eu que tinha ranço de coach, a minha esposa insistiu bastante, eu costumo dizer que eu fui preso numa jaula, amarrado, e a jaula gradeada, e eu fui levado para esse evento. E quando eu vi, e quando eu comecei a ouvir e participar, tudo que se era dito era direcionado para mim, porque tudo vinha ao meu encontro. E você não era o único a estar participando do evento, é claro, porque esse evento, quando acontece aí, são centenas e milhares de pessoas. E esse evento em Brasília, quando eu participei, nós éramos, eu acho que um total, e o Márcio não gosta de falar de números, mas tinha mais de 4.000 pessoas nesse evento. Olha. E eu pensava que ele estava falando só para mim. Eu me sentia totalmente impactado e achando que o evento era só para mim. Muito egoísmo. Mas talvez o pessoal que não conhece ainda está aí sem entender, na verdade, quer entender o que é de fato o Evo. Então, para você entender o que é o Evo, eu não vou dar spoiler aqui. Você tem que participar do método Evo. Mas uma coisa eu posso te dizer: a relação com a Evo, ela só tem data para começar. Ela não tem data para terminar. Uma vez que você se permite viver e vivenciar o método Evo, você se abre a um leque de possibilidades de transformação, porque eu acho que não tem nada mais importante do que você conhecer a sua identidade, e o método Evo, ele traz justamente isso, a forma de você reconhecer a sua identidade para que você tenha como levar essa transformação para outras pessoas, e foi isso que aconteceu comigo. Então tá aí, né? Já começamos aqui já com potência total para você saber um pouco mais da essência desse nosso convidado de hoje. Mas como eu te apresentei aqui como um goiano, mas você também estudou em Brasília, que está sempre ali ao lado, porque antes também Brasília fazia parte de Goiás. Isso, eu saí do estado de Goiás.
Eu saí do estado de Goiás muito jovem, venho de uma família do interior do estado de Goiás e migrei para fazer o serviço militar no Distrito Federal, que é Brasília, e dali nunca mais saí. Conheci minha esposa, viemos a casar, viemos a ter a nossa filha e a nossa história toda se deu ali em Brasília e hoje eu não vejo a minha vida fora de Brasília. Interessante que você falou da sua filha. E quando fala da sua filha, isso toca, porque faz parte da tua história de luto, de perca, mas também de uma restituição de posicionamento, que você também reencontrou isso, foi no Evo. Fala dessa história aí, da conexão da história você e tua filha. Então, falar da Sara para mim não é difícil. A minha filha chama Sara e uma das coincidências que quando eu fui participar do método Evo, o símbolo da Evo é esse símbolo que tem aqui tatuado no meu braço com o nome Sara. É o símbolo do infinito. O que isso significa? É algo que não tem fim. Eu falei há pouco que a Evo ela só tem uma data para começar, ela não tem uma data para terminar. E quando Deus nos presenteou, a mim e a minha esposa, com a Sara veio uma criança especial e os médicos nos disseram que ela teria alguns dias de vida. E no meu coração eu sentia que aquilo não era realidade, que não era verdade. E eu me coloquei de joelhos e pedi a Deus: Senhor, faça a sua vontade, nos ajude a cuidar, nos ajude a amar essa criança e dê qualidade de vida e vida longa a ela. Para uma criança que os médicos sempre falavam nas consultas médicas que ela viveria somente 2 anos, nós conseguimos cuidar, e eu digo que com a ajuda de Deus até os 10 anos. Olha. E aos 10 anos, Deus a chamou, e foi um período muito difícil. Abriu-se um chão, ali abriu-se um buraco aos meus pés, e eu pensava, nesse primeiro momento, tive um conflito com Deus, um erro muito grande da minha parte, e eu busquei o tempo todo ressignificar, e eu não encontrava direcionamento ali para me aproximar de Deus novamente. Até quando eu encontrei o método Evo e que eu vi que realmente eu deveria ressignificar a minha vida. Ressignificar dando um novo sentido. Não vou dizer que eu esqueci, mas imagina, eu capotei um carro em um período, uma vez em Brasília, e eu só tive esse corte, um corte bem pequeno. Uhum. E toda vez que eu bato esse corte, ele dói. Então, todas as vezes que eu lembro da Sara ou que eu falo da Sara, eu sinto um aperto no peito, mas é uma dor que ela não é mais latente ao nível de sangrar. Eu lembro, ela dói, porém a gente segue. Por quê? Porque foi dado um novo sentido. Hoje eu vejo muito amor nessa história, eu vejo que Deus amou a mim e a minha esposa primeiramente, nos concedendo essa criança especial. Então, dessa forma, nós tivemos um casamento ali que sempre nós estivemos nos apoiando um ao outro para que cuidássemos dela da melhor forma. E hoje eu só vejo amor e misericórdia, mesmo na perda. E eu creio que para você nesse período todo foi um grande aprendizado, né? De resiliência, de amor, de cuidado. Esse período, Deus ele me usou, eu posso dizer sem nenhuma sombra de dúvida. Eu fui chamado por 2 vezes para sair de Brasília e ir a São Paulo palestrar em eventos de medicina, para falar para médicos como nós cuidávamos da nossa filha. Então, eu acho que a Sara, ela veio ao mundo para deixar um legado. E ela deixou um legado tão poderoso que hoje até uma escola no Distrito Federal, em Brasília, tem o nome dela. Porque ela estudou nessa escola e por ela ser uma criança especial, essa escola ela não tinha acessibilidade. E nós demos a acessibilidade através de lutas. Nós buscamos junto ao governo, nós buscamos junto à sociedade a colocar uma placa para um cadeirante, a sinalizar a quadra, a colocar brinquedos adaptados. E a diretora achou isso de tão grande valia que a diretora mudou o nome da escola para o nome da Sara. Então eu costumo dizer que tem pessoas que vão viver 100 anos e não vai fazer a história que a Sara fez em 10 anos. Foi então uma passagem assim rápida, mas intensa, que deixou também legado, deixou marcas, porque só em hoje você está participando aqui desse podcast, compartilhando a tua dor, a tua história e depois a tua cura, isso
é infinito, não dá para a gente contar. Hoje, com a questão da internet, não temos controle até onde vai chegar esse episódio. Mas eu tenho certeza que muitas mães, muitos pais serão tocados com a tua história, porque hoje você conta a tua história de amor, né? A tua história também da dor, da perca, mas hoje saber e entender que foi um querer de Deus. E você, querendo ou não, você acaba aceitando, porque foi uma situação que é difícil para um pai, uma mãe poder ver o desfalecer de um filho. O natural é os filhos enterrarem seus pais. E quando é o contrário, eu creio que isso é muito doloroso. Isso não foi ao contrário com a tua história. Mas hoje você pode, você, o caso assim, ressignificou toda essa história, curou, e hoje você então está ajudando a curar outros pais. Perfeito. A sua fala, ela é muito perfeita no sentido de que antes de me conhecer e de ressignificar com essa minha história, eu não conseguia falar sobre isso tudo sem chorar. Eu não conseguia falar sobre a perca da minha filha sem me lamentar. E hoje eu consigo ajudar muitos pais, não somente no Brasil, mas eu tenho falado com muitas pessoas. Nós moramos nos Estados Unidos. Após o falecimento da Sara, nós não conseguimos continuar a nossa vida no Brasil, em Brasília. Então, eu e minha esposa, nós vendemos nossa casa, nós vendemos tudo que nós tínhamos, e nós fomos começar uma vida nova, do zero, nos Estados Unidos. E, mais uma vez, Deus me colocou no lugar certo. Eu fui para uma terra com um propósito e com um projeto, porque por onde eu passei, hoje eu tenho grandes amigos nos Estados Unidos que me ligam até hoje e me falam: você veio aqui para transformar a minha vida, porque o que você transbordou, o que você me disse em alguns momentos, me ajudou de muitas formas que hoje eu lido diferente com os meus filhos, ou eu lido diferente com a minha família. Então, eu vejo que Deus é esse, que ele te tira de uma dor, ele te tira de um ambiente ali onde você se sente totalmente destruído e te leva a uma reconstrução. E o que ele tem feito na minha vida e da minha esposa é isso, é uma verdadeira reconstrução. Sensacional, cara, isso é muito bom. E essas histórias são tão geniais, porque é isso, é a partilha. E esse programa eu amo fazer, porque eu digo que esse programa é o quê? É conectando pessoas e suas histórias. Então, pessoas que acompanham, que têm o privilégio de estar inscrito em nosso canal e também de acompanhar episódios como esse, e que vivencia ou passou por algo parecido, vai, né, se encontrar em alguém que teve, né, essa experiência, essa vivência, e hoje compartilhando de uma forma que eu não vou dizer assim que é simples, mas do jeito que você fala parece ser simples, mas eu posso sentir a dor que você teve naquele momento de perca, porque quando você fala, quando você teve o diagnóstico dos médicos, ainda no nascimento da tua filha, e ele falou que seria pouco tempo de vida e você não aceitou, né? Acho que pai e mãe que ama, nenhum aceita isso, e pela fé diz não, vai viver e vai viver bem, vai ter uma vida de qualidade. E até viveu por um bom tempo, 10 anos, né? Que os médicos não deu esse período, né? Não deu esse tempo. Não. E por 10 anos viveu e viveu bem. E deixou marcas, não só Um aqui legado. no teu corpo, né? Mas na tua mente, teu coração. E hoje você compartilha com outras pessoas. Exato. Como que é carregar isso e ter essa... Querendo ou não, você hoje carrega uma responsabilidade de partilhar essa força para outras pessoas. Então, eu tiro tudo, de todo esse acontecimento, eu tiro o seguinte sentido. Deus é esse que, mesmo da dor, você tem que buscar um sentido para as coisas. E eu costumo dizer para minha esposa que, e eu sempre vou falar da minha esposa, porque hoje a vida é só nós dois. Então não tem como eu não falar dela. Eu até me emociono um pouco. Porém, o que eu quero dizer com isso? Deus, na minha vida, ele tem sido esse que não tem me deixado no conformismo. Quando os médicos me deram um diagnóstico de dor, que era uma doença que não tinha cura, eu falei, nós vamos buscar como conceder o maior tempo possível. E diante das nossas vidas, da minha, da sua que está assistindo esse podcast, das pessoas que estão aí em casa, o que passa diante da nossa vida? O tempo todo nós somos colocados a desacreditar de nós mesmos, a desacreditar daquilo que está acontecendo à nossa volta. E o que Deus me convida e o que eu convido a vocês hoje? Não desacredite de você. Acredite que você possa, acredite que você consegue. Não é que, como o Marivaldo disse,
Parece que foi simples, dói, é latente, porém, quando você dá um significado novo, você vai avante. Então, eu sou essa pessoa que eu estou constantemente. Hoje eu estou em Portugal, hoje eu estou na Europa. Por que que eu estou aqui? Pelo meu inconformismo. Imagina uma pessoa improvável, uma pessoa que nasceu lá no interior do estado de Goiás, um comedor de piqui, como você bem falou, e eu amo piqui. E eu venho de uma família pobre, uma família humilde, onde nós morávamos no interior, e eu nunca almejei estar aqui onde eu estou e tendo as oportunidades as quais eu estou tendo. Porém, devido a esse meu inconformismo, mas eu ter uma crença, essa crença que é em Deus, não é em mim, hoje eu estou aqui, buscando e trilhando caminhos que por mim nunca foram sonhados, mas por Deus planejados. Sensacional. É aquilo que a palavra diz, né? Aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, nem sequer subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para quem Ele ama. E eu sei que Ele tem um amor infinito pela tua vida. Essa questão de fé, e você transborda a fé. Antes de você participar do Evo, você já tinha esse encontro com a fé. Eu não quero falar aqui de religião, mas você era uma pessoa convertida a Deus? Então, eu venho de uma família que a minha mãe é evangélica, da Igreja Assembleia de Deus. Era irmã do Cocó, então? Irmã do Cocó, do Reteté, do Sapatinho de Fogo. Porém, não tem uma pessoa para eu ser mais grato e a quem eu seja mais grato do que a minha mãe. Mulher de oração. Uma mulher de oração, uma mulher de fé, e que em todos os desafios que eu enfrentei na minha vida, eu sempre pegava o telefone e ligava. E faço isso até hoje. Mãe, ore por mim. Eu estou passando por uma provação, eu estou passando por um desafio. E eu sempre contei com essa oração da minha mãe de uma forma muito positiva, muito bem vista e benquista, porque a oração dela é muito poderosa. E eu sempre participei de grupos de oração, cresci dentro da Igreja Católica, não acompanhei a minha mãe, mas a minha mãe tinha tanta fé que eu iria me converter e que eu iria participar da igreja com ela, que ela não me batizou. E aos 16 anos eu cheguei para ela e falei, mãe, eu quero me batizar. E eu escolhi os meus padrinhos e me batizei na Igreja Católica Apostólica Romana. 16 anos. Aos 16, a qual eu passei a participar bem assiduamente e durante muitos anos participei do caminho neocatecumenal, participei de várias pastorais dentro da igreja e o que eu posso dizer hoje... Uma relação com Deus não é sobre religião. Uma relação com Deus é aonde você quer estar e se você quer aceitar uma pessoa para conduzir a sua vida. Porque uma coisa eu aprendi ao longo da vida. Você tem que ter uma fé inabalável para você se pertencer, porque senão você se perde. Eu tive todas as oportunidades para não estar aqui hoje, para não estar casado hoje, para não nem estar vivo mais hoje. Mas esse Deus e essa fé que eu tenho, e hoje eu me considero um cristão. As pessoas me perguntam, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Eu acredito em Deus, eu acredito que eu tenho um Salvador, que eu tenho um lugar para pertencer e que eu tenho que acreditar nesse Deus, porque senão eu não me desenvolvo. Sozinho, ninguém se desenvolve. Sozinho nem tente. Nem tente. Nem tente. Nem tente. Se for pela força do braço, nem vá. Aí não dá, não dá. Tem uma frase que fala, se você tiver medo, vá com medo mesmo. Eu falo isso sempre aqui, porque sempre estou enfrentando pessoas aqui que compartilham dos seus medos, e eu sempre digo, tá com medo, vá com medo mesmo. O resultado desse é que é Deus que faz, né? Nós não somos capazes. É Deus que faz. E tem algo que eu aprendi que é muito poderoso, e eu quero que você grave isso também. Se você, tem uma frase que fala, o não nós já temos, então vamos atrás do sim. Eu não gosto de usar o não nós já temos. Eu costumo dizer que é o como é meu. Agora, como vai ser é com Deus. Porque eu tenho um Deus, então a partir do momento que eu quero, esse Deus vai fazer, porque Ele é poderoso, Ele age, Ele é onipotente, Ele é misericordioso, e Ele faz e Ele realiza. Maravilha, isso é muito lindo de poder ouvir, mas não só ouvir, mas colocar em prática, né? Usar de fato a fé. E esse nome Rondon Salles,
Tem alguma referência, tem alguma raiz, uma homenagem? Por que Rondon? Então, esse nome, eu costumo dizer que foi... Antigamente nós falávamos que era bullying, mas para nós não tinha... hoje, se fosse dizer, seria bullying, mas no meu tempo, não. A minha mãe costuma me contar uma história de que ela não iria colocar esse nome em mim. Ela me chamava de Sérgio, ele vai se chamar Sérgio. Porém, quando eu fui nascer, uma vizinha veio a ajudar e falou, não coloca o nome dele não, coloca o nome dele de Rondon. E essa pessoa, durante muitos anos, eu a chamei de madrinha, e era uma vizinha que nós tínhamos, e nós tínhamos uma ótima convivência, e ela veio a falecer, inclusive, esse ano. Ela veio a falecer, e ela nunca me batizou, mas eu sempre a chamei de madrinha. Olha, porque foi ela que colocou esse nome. Tinha consideração. Muita consideração, e tenho e vou ter eternamente, justamente também por ela ter escolhido esse nome. Ela deu ideia e tua mãe, então, né, aceitou. Isso. Para você ter ideia, eu tenho um irmão que chama Márcio, eu tenho um irmão que chama Aparecido, Chasley, eu tenho um irmão que chama Jair Juarez, e o meu nome é Rondon. Família grande, então? Eu disse no começo, eu venho de uma família muito humilde, muito simples. O meu pai era viúvo, a minha mãe viúva, cada um com 5 filhos. Eles casaram e tiveram mais filhos. E eu tenho num total hoje eu já cheguei a ter 14 irmãos, porém alguns faleceram aí ao longo dos anos. Não estão todos mais entre nós. Porém, é uma família numerosa e que nunca houve isso. Você não é meu irmão, você não é minha irmã. Porque houve essa conciliação. Essa junção aí dos 5 da tua mãe, 5 do teu pai, sempre todos a consideração de irmão de sangue. Exato. Legal, isso é bonito. Houve sempre essa junção, a gente sempre procurou se reunir em natais, em eventos de aniversário. E claro que a gente vai se perdendo, essa relação vai se perdendo ao longo dos anos, porque uns vão mudando para um estado ou para outro, mas a gente sempre que pode estamos juntos. Mas que legal, a linda história sim, porque geralmente quando há separação dos pais, há a divisão dos filhos, né? E já aí não, uma história diferente. O teu pai, com a separação, não foi separação, foi viúvo, né? Isso, e a minha mãe também viúva. E tua mãe viúva, então os dois, né, se uniram e aumentou a família. Exato. Então, cada um tinha 5 e foi para 10. E agora eles multiplicaram, trouxeram mais filhos Prosperaram com os filhos. É verdade. Rondon, vamos falar um pouco de você, como na área profissional, né? Eu li aqui até um pouco do início aqui da tua biografia, não dá para falar tudo porque você está envolvido em muita coisa. Nesses 51 anos tem muita história para contar. Mas, quando você é jovem, qual foi o teu primeiro emprego e qual era teu sonho? Então, hoje, para mim, um dos desafios é falar que eu tenho 51 anos, porque eu me sinto com 25. Olha. Eu sempre falo para minha esposa que eu tenho cara de 25 e corpo de 18, apesar que a lataria está um pouco assim prejudicada, mas desde muito jovem, eu morava no interior, como eu falei, eu cheguei a trabalhar na roça, meu pai plantava lavouras de arroz, lavouras de milho, e eu olhava para aquele cenário e falava para minha mãe, eu não pertenço a esse lugar, eu vou sair desse lugar, eu quero uma vida nova para mim, eu quero estudar, eu quero ser alguém, eu quero morar na cidade grande. E algo muito interessante, eu falava para minha mãe com 12, 13 anos como que seria a mulher com quem eu iria casar. Olha, sério? E quando eu conheci a minha esposa, eu a levei para apresentar para minha mãe. E ela virou para ela e falou, sabia que você é igual à mulher que ele falou que ele iria ter? E a primeira vez que a minha mãe foi na minha casa, ela falou, meu filho, essa casa é igual à casa que você me falou que você queria ter. Isso tudo porque eu realizei sem saber o meu mural dos sonhos. E você, quando realiza o seu mural dos sonhos, aquilo acontece na sua vida. Ou seja, você tinha um sonho e você então pronunciava e compartilhava isso com a tua mãe. E de fato aconteceu que a tua mãe até lembrava e trazia a memória para você também. Olha, o que você Exato. compartilhava comigo, hoje eu vejo então sendo realizado. Exato. Então, assim, as pessoas hoje, elas perderam essa magnitude de sonhar. As pessoas, nós que estamos no mundo, estamos correndo, estamos fazendo, e a gente para de planejar
as coisas que nós queremos. E a gente vai por aquela frase: se está com medo, vai com medo mesmo, vai ser de qualquer jeito. E não pode ser de qualquer jeito, porque nós, primeiramente, devemos querer o melhor para nós, para que Deus realize aquilo que nós queremos que Ele realize. Uhum. Então, eu não posso desejar qualquer coisa. Então, eu saí do interior, fui para Brasília para fazer o serviço militar, e fazendo o serviço militar, não me identifiquei, e já busquei trabalhar na área administrativa. Ali eu me encontrei, me inscrevi para uma faculdade e sou da primeira turma de formação do curso de administração da Unieuro, que é uma faculdade que se abriu em Brasília, e eu posso dizer com muito orgulho, eu sou o primeiro filho da minha família a concluir uma formação, a concluir uma faculdade. Ah, sensacional. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Eu vi que você é formado em administração, e não sabia o motivo, se tinha alguém na tua família, algo que te levou a essa escolha, mas não, você saiu do exército, trabalhou na área de administração e disse, não, eu vou me qualificar e vou fazer a universidade, e você fez então a administração. Justamente porque eu sempre gostei muito de pessoas. Eu já vim da área ali da igreja que eu já participava, e no curso de administração você aprende desde o chão da fábrica, que é colocado ali no curso de administração, a lidar com pessoas, porque não existe empresas sem pessoas, não existe fábricas sem pessoas. Hoje se fala muito sobre inteligência artificial, porém, por trás da inteligência artificial existem pessoas alimentando e colocando aquelas informações. Então existe um engano muito grande nas pessoas em pensar que elas vão perder campo, elas vão perder empregos por causa da inteligência artificial, porque não vai. Porque para a inteligência artificial existir, nós, seres humanos, altamente capacitados, devemos estar por trás dela. É totalmente ainda dependente da inteligência racional, que no Exato. caso a inteligência do homem, né? Sem a Exato. inteligência do homem não funciona, nem existia na verdade, mas as pessoas têm esse medo mesmo, né? É porque a tecnologia, o avanço sempre foi assustador para as pessoas, né? Exato. Sempre foi, e agora então, de fato, quando a gente olha assim, né, parece algo do outro mundo, como se diz lá no meu interior, o pessoal diz, isso parece coisa do outro mundo, mas o homem está ainda no controle dessa inteligência. E a tua área, como você entrou na área empresarial? Como que foi essa questão? Você como agora já com o teu diploma de administrador e tudo, e agora eu vou empreender, eu não vou trabalhar para alguém. Você estava lá em Brasília, poderia fazer um concurso público, quando você chegou a prestar serviço público ou não? Não. Eu sempre fui muito dinâmico e eu sempre pensei que o serviço público, eu seria aquela pessoa que eu ficaria olhando para o relógio girar até que ele desse 18 horas para que eu fosse embora. Tem pessoas que ficam presas no tempo, né? Exato. Não, cadê? Não pode escolher porque só sai quando der ali a hora. Fica na contagem regressiva. E eu, devido ser uma pessoa muito dinâmica, eu sempre me colocava numa empresa e no passar muito rápido, eu era convidado a desenvolver um outro cargo, a alcançar um outro cargo, e eu sempre chegava a cargos de gerência. E um belo dia, eu trabalhei com um empresário, num período em Brasília, e depois eu me desliguei por conta própria, pedi para estar saindo, e passou um tempo, ele me ligou e me falou, olha, eu estou te ligando porque eu quero que você seja meu sócio, eu quero colocar uma empresa com você. E isso me deu um start. A minha esposa sempre falou, você é muito bom em começar, mas você é péssimo para terminar. Sério? Se você não tinha foco, o que acontecia? Isso é em relação aos perfis comportamentais. E a Evo me ajudou muito nisso, a me entender e a me compreender. E agora, aos 50, eu fui diagnosticado com TDAH, nível hard. Nossa. Então, trouxe toda a compreensão. Por que eu sou ótimo para começar e péssimo para terminar? Eu nunca consegui ler um livro só. Sobre a minha mesa tem 3 livros e a Bíblia. Eu sempre leio assim. Eu começo a ver um filme e já passo para outro, porque aquele filme fica entediante para mim. E a Bíblia, eu começava a ler a Bíblia no Êxodo, de repente eu estava lá no Apocalipse, lia todo o Apocalipse, voltava novamente por Gênesis e já ia... Até cheguei um dia para um padre e falei, mas tá certo essa forma que eu estou lendo a Bíblia? Ele falou assim, tá do seu jeito, o importante é você saber sobre a palavra. Mas voltando ao empreendedorismo, eu sempre achei que eu tinha habilidades, porém eu não me achava capaz, até que
esse chefe que eu tive por muito tempo, quase 12 anos, me chamou para ser sócio dele em um dos negócios dele. Então ali eu me vi capacitado, me vi habilitado para poder desenvolver. E daí em diante eu não parei mais. Igual aquele Forrest Gump que sai correndo e não quer parar de correr, eu falei, é por aqui que eu vou. E até minha esposa às vezes fala, você tem que dar uma desacelerada, porque você quer fazer tudo. Se te chamam para um outro projeto, você aceita. Se te chamam para um outro desafio, você vai. E eu tenho sido esse. Eu costumo dizer que eu sou imparável. Imparável. Ô Rondon, eu vejo, né, você enche os olhos aí quando você fala da sua esposa. Você tem 51 anos e é casada há quantos anos? 24 anos. 24 anos. E a tua esposa, ela trabalha em que área? Tá junto contigo nessa área também? Desenvolvimento humano, como que é? O que me levou a amar mais ainda a minha esposa foi a dedicação. Porque quando nós tivemos a Sara, ou nós contrataríamos uma enfermeira, uma pessoa para cuidar, ou ela teria que fazer esse papel. E ela virou para mim e falou, olha, se você assumir a questão financeira, eu assumo a questão dos cuidados da Sara. Então ela abriu mão de uma profissão, ela abriu mão de estudos, e ela foi uma mãe exemplar. Eu posso dizer que ela foi a melhor mãe do mundo que algum filho possa ter. Então, por ver tanta dedicação, por ver tanto amor, eu não tenho como não falar dela. E eu costumo até dizer que não existe uma casa mais organizada, uma casa mais limpa, uma casa mais bem preparada do que a minha. E a maioria dos homens chega em casa e não se sente que aquela casa é um lar. E eu posso dizer que eu chego na minha casa e que eu sinto que a minha casa é um lar e que eu sinto que a minha esposa é uma companheira, por ela estar aí, nesses 24 anos, eu até brinco com ela, eu já passei mais tempo com você do que com a minha mãe. Não tem como eu dizer que você não é tudo para mim, porque eu só passei 17 anos com a minha mãe e saí de casa. Agora com a minha esposa já tem 24 anos que a gente compartilha o mesmo ambiente. E o contrato é prorrogado até que a morte o separe. É vitalício, esse contrato é vitalício. Tivemos vários embates. É normal. Tivemos várias provações. Aquele casal que disser, o meu casamento é perfeito, nós não brigamos, cuidado. Cuidado, porque é quando vocês brigam, é quando nós tivemos os nossos desentendimentos, foi quando o nosso relacionamento foi colocado à prova. E o amor se manifestou ali. Acho que nesse momento que você vai entender a força do perdão, do abrir mão, né, do não julgar, que talvez é dentro desses conflitos entre marido e mulher. Eu não sou um expert, né, em casamentos, eu tenho 13 anos de casado. Então, eu vejo que dentro desses 13 anos eu aprendi isso, que ter um casamento perfeito é você saber perdoar, é você saber ouvir, às vezes também não ouvir, né? Tem coisas que passam que é melhor você, deixa, entra aqui, sai ali e vida que segue, né? Tem um ditado que fala que o homem tem suas caixinhas. Pois. E é muito importante você entrar na sua caixinha, aquela caixinha de saber quando falar, quando não falar, saber o que falar e o que não falar. Porque um relacionamento ele só é dado com muito perdão e com muita conciliação. Não existe casamentos perfeitos, isso eu posso dizer, o meu está longe de ser, porém, o que nós buscamos é uma animosidade para que esse relacionamento se perpetue por muito tempo. Rondon, eu te fiz essa pergunta sobre tua esposa, claro, pela tua demonstração de amor e afeto para com ela, a tua história também com a questão da tua filha Sara, e você falando desses 24 anos de casado, e vocês não tiveram mais filho, ou foi opção de vocês ou não? Então, não foi uma opção, infelizmente. O meu problema com a minha esposa é um problema cromossômico. Geneticamente, foi nos colocado que se nós tivéssemos outros filhos, esses filhos poderiam nascer com a mesma, eu não gosto de falar a mesma doença, mas com o mesmo problema que a Sara tinha ou com uma outra doença. Antes da Sara, a minha esposa teve um aborto. Assim que nós casamos, passou 5 meses, ela engravidou, porém, com 4 ou 5 meses de gravidez, ela veio a perder. E isso foi muito doloroso para ela, para mim também, porque nós almejávamos e desejávamos muito ter filhos. E passou-se 2 anos a gente tentando engravidar novamente e ela engravidou da Sara. E no que nós tivemos a Sara veio com esse problema
de saúde. E tem um nome essa doença, acidemia propiônica. É um nome bem esquisito, difícil de entender. Mas o que essa doença faz? O organismo da Sara não metabolizava a proteína. Imagina a dificuldade. Carne, leite, feijão, tudo muito proteico. Sara, quando mamava no peito da minha esposa, bebezinha, ela entrava em uma acidose metabólica, que é como se fosse um coma induzido, e ela dormia. Eu ia dar banho nela, molhava ela e ela dormindo. E eu olhava aquilo e falava, isso não está normal. Com 2, 3 dias de nascido, eu voltei com ela para o hospital, a qual ela foi internada e ela passou 48 dias nessa primeira internação ali ao hospital. E é muito importante dizer, até 1 ano de idade, a Sara teve 18 hospitalizações. Então nós anotávamos, nós tínhamos calendário para cronometrar tudo isso. Então, depois de tudo isso, nós fizemos o nosso mapeamento genético e foi identificado que nós tínhamos uma incapacidade cromossômica. O que é isso? A cada 300 mil nascidos vivos, tem a probabilidade de um casar com outro e vocês virem a ter os filhos e esses filhos terem uma incompatibilidade de genes. Nós não estamos falando de problema sanguíneo, mas é um problema de genes, internamente. Então, para você ter a Belinha, que é a sua filha, saudável com a sua esposa, você tem 7 genes no seu organismo e ela tem 7. Aí a gente já está falando de medicina e de ciência. E vocês têm que ter genes diferentes para que ela seja saudável. No meu caso e da minha esposa, os genes são idênticos. É como se eu e ela tivéssemos nascido da mesma mãe, sendo irmãos gêmeos. Olha, é algo muito raro na medicina. E isso acontece muitas vezes quando tem aquela questão do parentesco muito próximo de se casar e ter filho, e você vê que às vezes o filho, né, nasce com alguma deficiência, digamos assim. Vou te falar sobre isso. Isso foi colocado para nós, que na Espanha é o país que mais tem esse caso de doença. Por quê? As famílias muito ricas, elas não querem dividir as heranças. Então, o pai recomenda, você vai casar com um filho de fulano, você vai casar com um filho de fulano. Então eles casam primo primeiro e têm filhos. E esses filhos, muitas vezes, a sociedade nem conhece, porque nascem com algumas deficiências. E a Sara nasceu com essa deficiência enzimática, que é uma deficiência no fígado, a qual a criança não consegue metabolizar a proteína. Não tinha como desenvolver. Isso. Então, quando a Sara completou 1 ano e meio de idade, o meu sonho era comprar uma bicicleta para ela. Mas sabe o que eu fui comprar? Uma cadeira de rodas. Por quê? Ela já estava numa idade avançadinha, ali já crescendo, e nós carregávamos ela no carrinho de bebê. Porém, ela pode lesionar a coluna e vir criando vários problemas ali na formação da coluna. E os médicos falavam, você tem que pôr ela numa cadeira de rodas, ela vai precisar de uma cadeira de rodas, porque ela não tinha força para mobilizar as pernas, isso. Então, nós tivemos o quê? Aceitação. A gente foi aceitando e pensando, temos uma criança especial, vamos cuidar dela como uma criança especial, e nunca tivemos vergonha disso. Pelo contrário, a gente sempre buscou dar qualidade de vida. A Sara, com 2 anos, ela fazia ecoterapia, hidroterapia, fisioterapia, musicoterapia, tudo o que falava que era bom, nós fazíamos. Ela deitava em cima do cavalo e ela lambia o cavalo, ela passava a mão e acariciava o cavalo. E a gente via que aquilo tudo ia curando ela, ia dando qualidade de vida para ela. Então, se quando disseram, ela vai viver 1 ano e ela viveu 10, eu costumo dizer que não foram 10. Para mim, foi 50, 80, porque foi o tempo de Deus. Olha, maravilha. Porque, na verdade, você viveu intensamente, né, esses 10 anos, intensamente ali com ela. Eu creio que você e a tua esposa viveram intensamente esses 10 anos. Exato. Meu amigo, não é fácil, né? Mas vamos falar um pouquinho também, né? Já que já iniciamos aqui, a gente não faz um script aqui para iniciar aqui o bate-papo não, tá? A gente já vai logo sentando na mesa e às vezes a gente começa do final para o meio, do meio para o final e depois do final para o início e assim. Porque aqui a gente não tem script, não é história, não é cena de novela, é vida real. É vida real. Mas você, né, iniciamos aqui já falando questão do Evo que você teve aqui na primeira edição, e agora, a primeira edição foi quase 500 participantes, né? Um evento que foi feito quase que de última hora também, num espaço reduzido, e teve que
diminuir até a divulgação por questão do espaço e por questão do momento da preparação para esse evento. Já agora, em novembro, vai ter a segunda edição, mas esse vai ser um evento bem maior, que você falou que não tem espaço ainda. Como é que está sendo a preparação para esse evento aí? Está sendo desafiadora, porque eu vim do Brasil, agora está sendo a quinta vez que eu venho a Portugal. A primeira vez que eu vim a Portugal, eu fui convidado a ir a um evento. E indo a esse evento, eu esqueci o meu celular dentro de um Uber. E cheguei para a palestrante do evento e falei: fulano, eu preciso que você chame um táxi para que eu volte para o meu hotel. Ela fez assim com a mão, chamou uma pessoa e falou assim: como que chama táxi? Eu não sei como que chama táxi aqui em Portugal. Aí a pessoa falou assim: quem está precisando? Não, sou eu. Você vai para onde? Eu vou para tal lugar. Não, eu te levo. No que essa pessoa me deu uma carona, eu falei para ele que eu fazia parte da mentoria do Márcio Micheli. Ele falou: eu não acredito, eu sou coach Evo, eu moro aqui. Então houve uma sinergia e uma conexão. E quando ele me deixou no hotel, eu virei para ele e falei: em breve eu vou voltar aqui com o Márcio Micheli para fazer um evento, porque esse lugar precisa dessa palavra. E essa pessoa acreditou em mim, a gente manteve uma conexão e agora em agosto aconteceu a primeira edição do Método Evo aqui. Márcio Micheli veio presencial e eu não sabia dessa segunda edição e ele mesmo anunciou no palco ao vivo que em novembro ele estaria de volta. Ou seja, acho que ele viu a necessidade, né, de ter o segundo evento, a segunda edição, uma ainda bem maior. Isso, e ele disse até agora no último evento, que foi em Florianópolis, que ele sentiu que em Portugal houve uma conexão das pessoas com ele muito grande que ele não sentia há muito tempo, porque ele falava e ele via as pessoas transformadas. E houve muita conexão nesse evento, muitas vidas foram transformadas ali e foi muito impactante. A gente sentiu que as pessoas acolheram. Ouvimos de algumas pessoas, a verdade que foi apresentada nesse evento foi uma verdade que nós não víamos há muito tempo, porque muitos players vêm até Portugal fazer evento e ele entra com uma moto no palco, ele entra com um carro no palco e ele te ensina como ganhar dinheiro, ele te ensina como prosperar. Porém, o Método Evo, ele vai te ensinar a como se conectar com você e ser a sua melhor versão. Boa. Primeiro, a gente tem que aprender isso. Depois que nós soubermos isso, a gente pode avançar na vida financeira, a gente pode avançar nos nossos relacionamentos. A gente costuma dizer: você não sabe nem beber água e você quer dar certo no seu casamento? Você não sabe nem beber água e você quer ser rico? Sensacional. É se preparar. E o Método Evo te prepara, te dá ferramentas e habilidades para que você conquiste. Primeiro, na verdade, é um autoconhecimento, né? Exato. É administrar a si mesmo, para depois administrar suas responsabilidades. Eu espero, né, que eu possa participar dessa edição. Quero agradecer aqui ao Albani, que nos fez o convite da primeira edição. Infelizmente, por questão de agenda, não pude estar presente, mas agora que temos um tempo mais, né, abastado aí, vamos providenciar para estarmos presentes, porque eu sei que muitas pessoas foram tocadas nesse evento aí e não será diferente nessa segunda edição. Mas você, além de um produtor, além de estar à frente também na divulgação e tudo aqui junto com a Albani, você também dá palestra também no evento do Evo? Então, hoje eu sou um coach Evo, eu já faço mentorias, eu já faço atendimentos online e presencial. Já tenho feito isso, porém o evento da Evo, o Método Evo, ele é passado todo integralmente pelo Márcio Micheli. Uhum. O Márcio Micheli, ele tem uma facilidade, uma capacidade ali de comunicação, de assumir o palco e de dominar a atenção das pessoas por 3 dias. Até agora, há pouco nós estávamos em Cascais e caminhando para um restaurante, muitas pessoas transitando pela rua, e eu virei para Albani e para o Dr. João e falei para eles: o que mais me impacta é pensar que nós tiramos quase 500 pessoas dessas ruas e levamos para dentro de um ambiente de hotel para elas passarem 3 dias ouvindo como elas podem viver os melhores dias da vida delas sobre essa terra. Porque o que o Método Evo faz e o que o Márcio faz é isso, é levar habilidades para que as pessoas se conheçam e para que elas possam viver os seus melhores dias sobre essa terra. E uma cidade turística altamente, o verão de agosto, as praias estavam lotadas e nós tínhamos
quase 500 pessoas no nosso evento. A gerente do hotel, volta e meia, me perguntava, o que vocês falam lá dentro? Por que essas pessoas querem ficar aqui e não querem ir para a praia? Olha, elas devem estar querendo uma transformação na vida delas. Por isso elas estão aqui conosco. Maravilha, porque às vezes tem gente que está na praia, mas a mente não está lá vivenciando a praia. E tendo essa preparação, você vai ter tempo de qualidade para curtir uma praia e vivenciar a ambiência naquele momento ali que você escolheu para viver com os amigos, com a família, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas buscam refúgio e às vezes vão para a praia, mas vai lá e passa por um momento e não está vivenciando tudo aquilo que a natureza oferece por causa das suas guerras mentais. Exatamente. E a tua formação com o Evo foi analista comportamental, é isso que se fala? Isso. E hoje você também passa para outras pessoas esse conhecimento? Isso. Hoje eu tenho uma habilidade e a Evo, o Márcio nos prepara para dar um treinamento que eu posso chegar e colocar 100, 200, 500 pessoas em um auditório, que eu vou dar um treinamento, eu tenho uma habilidade para dar um treinamento que se chama mentalidade de cura. Por que se chama mentalidade de cura? Não estamos falando de religião. Eu estou a falar de tudo começa na mente. Se você libera a sua mente, você consegue avançar nos próximos passos. Então, quando a gente passa esse treinamento do mentalidade de cura, nós estamos preparando essas pessoas e o próximo passo é convidá-las para participar do imersão. Porque o imersão de inteligência emocional é um destrave, onde você recebe todas as ferramentas e onde você é levado ao ressignificar. No final do evento, vou dar um spoilerzinho bem leve, no final do evento é feita a ferramenta do ressignificar, que aquela frase da entrada do evento, vai doer como nunca para não doer nunca mais, todos nós devemos ressignificar, todos nós fomos feridos, todos nós temos traumas, todos nós ouvimos alguma coisa que nos impactou no sentido de não te deixar avançar para o próximo passo. E esse não avançar para o próximo passo é o quê? É uma frase que você ouviu, você não é capaz, você não é ninguém. E você deixou isso dominar. Então, quando você passa pelo treinamento da mentalidade de cura e depois você vai para o imersão para ressignificar, você deixa isso para trás. Por isso que nós falamos, você está apto a viver os seus melhores dias sobre essa terra. Porque você não tem mais nem um bloqueio mental que te limita. Porque você passa a ser livre. Essa é a finalidade do método Evo. Te deixar um ser humano livre. Sensacional. Então é uma imersão de 3 dias. Mas dentro desse processo, para se tornar um coach Evo, como você falou, é uma imersão ou tem uma mentoria exclusiva para se tornar um coach, assim como você e como um amigo que você encontrou aqui também em Portugal? Então, um coach Evo, ele tem que fazer uma formação. Dentro da Evo, existe um momento que o Márcio faz um convite para você fazer uma formação em coach. Essa formação ela se dá em 4 módulos. Você tem que participar desses 4 módulos, sendo que o último é o módulo do analista comportamental, onde você recebe as ferramentas e as habilidades para fazer uma avaliação comportamental de uma pessoa. Dentro dessa avaliação comportamental, eu não tenho como não falar da engenharia de equipes, que também é um treinamento que nós fazemos dentro da Evo. Hoje as empresas, por que muitas empresas não têm sucesso? Ela pega uma pessoa que ela é totalmente analítica. O que é uma pessoa analítica, Rondon? A pessoa analítica é aquela que ela é ótima para analisar planilhas, porém ela é péssima para conversar com o público. E pega essa pessoa analítica e coloca ela na linha de frente da empresa para ser o gerente. Aí essa pessoa me liga, esse empresário em Brasília me liga e fala, eu não sei porquê, mas o gerente da minha empresa não desenvolve. Não, a minha empresa não está avançando. Quando eu vou fazer esse atendimento para ele, eu identifico que ele tem um gerente que não tem o perfil, a habilidade correta para estar fazendo aquele atendimento. Pode puxar esse fio aqui. Aí, pronto. Então, quando esse funcionário não tem essa habilidade correta, ele está desenvolvendo uma função a qual ele não está preparado pelo perfil comportamental dele. E tudo isso está ligado à inteligência emocional. Uhum. Se eu desenvolvo uma habilidade a qual está ligada ao meu perfil comportamental, por que a minha esposa diz que eu sou ótimo em começar?
Porque o meu perfil comportamental, eu sou um influente dominante. Então, o influente dominante, ele é ótimo para começar, mas ele é péssimo para terminar. Quem vai terminar para mim? Aquela pessoa que eu vou contratar. Aquela pessoa que tenha a habilidade de alimentar as planilhas, que eu não tenho essa habilidade. Eu sei criar a planilha, mas eu não sou bom em alimentar essa planilha. Sensacional. E a tua vinda, para que você falou que tem já é a quinta vez que você vem a Portugal? Isso. Como que tem sido a tua estadia por aqui? Quais são os planos para o futuro? A tua esposa já esteve aqui contigo? Sim, minha esposa esteve comigo aqui, nós viemos comemorar nosso aniversário de casamento. Pô, que legal. Ano passado aqui, foi esse evento que eu perdi meu celular e houve assim um atrito muito grande e eu disse para ela, não tem nada que aconteça na nossa vida que não tenha um propósito. Esse celular que eu perdi, Deus tem algo muito maior para fazer na minha e na sua vida, na nossa vida. E eu cheguei em Brasília, comuniquei às pessoas da Evo sobre tudo que me aconteceu, sobre esse evento que eu fui, e falei, tenho certeza que lá daria muito certo para fazermos um evento. As pessoas lá são sedentas do que nós carregamos. E eles acreditaram em mim. O Márcio acreditou em mim, e nós viemos e trouxemos o método Evo para cá. E eu posso te dizer uma coisa, eu não vejo mais a minha vida sem esse país. Eu estava até a dizer que o que eu puder fazer para estar continuamente trazendo esses eventos para cá, integralizando também para que possa levar algum evento daqui para o Brasil, porque essa conexão ela não pode parar de existir. Sensacional, mas até então não tem pensamento de vir morar em Portugal. Mas essa conexão, ligação de eventos e tudo, agora já é uma responsabilidade tua, então. Eu posso te afirmar que beber dessa água aqui de Portugal é bem complexo no sentido de que o país ele tem muitos afluentes assim que nos conquista. A culinária é fantástica, as pessoas têm uma fama de serem muito secas, porém, quando você conquista o coração das pessoas, elas são amáveis. São acolhedoras. São acolhedoras. Eu costumo dizer que até na Índia você encontra pessoas acolhedoras. Depende da forma como você as trata. Então, eu tenho certeza que Portugal seria um país que eu moraria com muita facilidade, porém, não está assim, ao ponto de eu te dizer, daqui 1 ano, daqui 6 meses eu vou estar morando aqui. Eu sempre coloco nas mãos de Deus para que Ele prepare da melhor forma. Maravilha, mas não é um projeto teu, então. Teu projeto é continuar nessa parceria aí, né? Nesse projeto que você está junto com o evento Evo e, claro, conectar ainda mais com mais pessoas aqui em Portugal. Isso, eu posso afirmar que o meu projeto de vida hoje, se falar o que você quer para a sua vida, eu quero transbordar e conquistar pessoas, porque o método Evo ele tem essa fascinação de que depois que as pessoas se conhecem e elas se conectam com elas mesmas, elas descobrem que elas têm que buscar algo maior. Uhum. O que é esse algo maior? Eu não estou falando de religião. Esse algo maior é Deus, porque eu tentei por muitos anos ser o condutor da minha vida e eu não consegui conduzir a minha vida. Então, quando eu tive todo esse conhecimento, esse destrave dentro do método Evo, de que para minha vida chegar a patamares memoráveis, eu tenho que ter um Deus para conduzir a minha vida. Eu tenho, muitas vezes, que ter um mentor, porque hoje está muito na moda a gente falar que eu preciso de um mentor. O seu maior mentor é Deus. É verdade. O seu maior mentor é Deus. Você tem que buscar uma igreja para você pertencer. Você tem que buscar uma igreja, seja ela a batista, a assembleia, a católica. Buscar um Deus para você pertencer. E eu posso afirmar que coloco nas mãos de Deus, se for da vontade dele, em breve eu posso estar morando aqui em Portugal e eu sei que ele vai fazer grandes obras e grandes coisas na minha vida aqui. Maravilha. Estamos já chegando aqui, já quase ao final e, claro, o pessoal quer, talvez, que está aqui inscrito e não conhece o Projeto Evo e quer dizer, eu quero participar, né, dessa imersão. Fala pra gente como é que faz para as pessoas se inscreverem, quais as condições para participar desse evento. Olha, esse evento, eu costumo dizer que é um evento que não tem preço. Esse evento, ele não tem preço, ele tem um valor.
E por ele ter um valor tão significativo, a última edição que nós fizemos agora em agosto aqui, nós tivemos que encerrar as inscrições. Nós vendemos ao custo de 197 euros e nós vendemos todos os ingressos. Porém, nós vamos fazer uma condição especial. Eu vou estar liberando um link para o seu evento, para o seu podcast. Sério? Eu vou estar liberando um link exclusivo aqui para o pessoal acompanhar aqui. As pessoas que acessarem o seu link vão conseguir se inscrever para participar de um grupo de WhatsApp, e dentro desse grupo de WhatsApp nós vamos fazer uma condição especial que, ao invés de 197 euros, essa pessoa irá por um preço especial. Maravilha. Que é uma condição que, assim como Deus me aproximou de você, que a gente se conectou, a gente vai conectar a estas outras pessoas, através dessa condição especial, que a partir da semana que vem já vai estar disponível aqui no seu podcast. Sensacional. Então vou disponibilizar, tá bom, o link aqui na descrição para que você possa, né, acompanhar. Vou também deixar o link lá no nosso Instagram, que você possa clicar, participar do grupo lá, né, poder entender mais sobre esse evento e ter aí o privilégio de ter um desconto, ter algo aí que vai, né, priorizar você que é inscrito aqui no nosso canal. Para as pessoas também conhecer, talvez queira aí, né, pesquisar, tem sites, tem redes sociais, fala quais são. Então, as pessoas podem estar acessando o Instagram do Márcio Micheli. Hoje ele tem milhares e milhares e milhares de seguidores. Márcio Micheli, como se pronuncia, .com.br, só .com. Você acessa o Instagram ali do Márcio, ele faz várias postagens aí ao longo da semana, e ali dentro também tem relatos dos participantes, das pessoas que tiveram as suas vidas impactadas. E além do Instagram do Márcio, também você pode estar acessando o @Método Evo Oficial. Dentro do Método Evo Oficial também você vai ter ali vários relatos e vídeos mostrando como que o imersão acontece. Isso é bem esclarecedor, porque muitas pessoas, teve até uma senhora aqui de Lisboa que me ligou e perguntou: isso é um evento religioso? Uma portuguesa. E eu falei assim: olha, não é um evento religioso, mas a senhora não sairá de lá sem ser impactada por Deus. Porque, como eu falei agora há pouco, esse evento ele não é sobre valor. Ele não tem um custo, ele tem um valor. Uhum. E não tem como a gente levar a inteligência emocional às pessoas sem falar de Deus também. E não estamos falando de religião mais uma vez. Sensacional. A primeira vez, né, o Márcio não pôde vir aqui ao nosso podcast por virtude da nossa agenda aqui, e não deu, mas eu creio que desta vez ele vai vir aqui também para compartilhar, bater um papo aqui com os nossos inscritos, e você com certeza vai acompanhar e poder conhecer antes do evento, né? Meu querido Rondon, eu sempre, os convidados aqui, né, eu peço uma pequena biografia, eu também pesquiso nas suas redes sociais para poder saber o que é que a gente vai conversar, o que é que a gente vai compartilhar. Por quê? O tema é o convidado, o tema é a tua história. Você compartilhou aqui da tua história, da tua vivência, participou também, compartilhou, na verdade, da tua vida pessoal, falando da tua esposa, da tua filha, e talvez você veio aí no pensamento: o que é que Morivaldo vai me perguntar, o que é que ele vai falar? E talvez você elaborou, projetou aí na tua mente, no teu coração, algo para você falar para os nossos inscritos, e eu nem entrei no assunto, eu não perguntei, não falei nada. E você queira compartilhar, é o momento de você olhar nessa câmera aqui e ficar à vontade para compartilhar o teu recado. Olha, a única coisa que eu quero compartilhar eu pensei muito ontem antes de dormir. O que ele vai me perguntar? Eu nunca fui a um podcast, porém eu conheci o Morivaldo em um evento, como ele mencionou. Nós fomos almoçar juntos, e enquanto nós almoçávamos, a sensação que eu tinha era que eu o conhecia há anos. Porque ele é esse cara fantástico, amável, que se coloca no lugar do outro. Então ele se mostrou de uma forma sem casca, sem armaduras, tão transparente para mim, que eu também vim transparente. Então só queria te agradecer imensamente por ter me dado essa oportunidade. Essa primeira vez já parece que não é mais a primeira vez. Já não é mais. Não é mais a primeira vez, porque pela leveza que você conduz. E aqui nós não criamos algo novo, nós não criamos uma nova forma da roda. Nós falamos da minha vida, você me fez perguntas coesas com
como eu vivo, como eu sou. Então, aonde há verdade, não tem como ter dúvidas e nem como ter medo. Então, foi tudo muito leve para mim. Queria só te agradecer e dizer que estamos, assim, imensamente felizes. A Evo hoje pode dizer, o método Evo, para vocês entenderem, é o método que o Márcio Micheli criou. Nós temos hoje Portugal como a porta de entrada para a Europa. Só para vocês entenderem, fizemos reuniões nas 2 últimas semanas e nós já temos equipes que vão desbravar Reino Unido, vão desbravar a Espanha, vão estar desbravando toda a Europa e não somente a Europa. Nós pretendemos fazer eventos em Moçambique, nós pretendemos fazer evento, já fazemos nos Estados Unidos, porém tudo isso é possível porque nós encontramos pessoas como o Morivaldo. Pessoas que acreditam, pessoas que sabem que o desenvolvimento humano, que a conexão interpessoal e a conexão com Deus é essencial. Então, é através disso tudo que nós levamos transformação. E o evento dele, esse episódio, esse podcast, o trabalho dele, nada mais é do que transformação. Parabéns. Só tenho como te parabenizar por isso tudo. Gratidão. A minha felicidade é isso. Eu digo, eu não tenho isso como trabalho. Para mim é uma terapia e também conhecimento, porque quando senta pessoas aqui, só enriquece, né, a minha história, a minha essência, a minha vida. Porque hoje você compartilhou aqui uma linda lição de amor, de compreensão, de resiliência, né, e de transformação. Então, para mim, eu sou sempre grato e agradeço a Deus por esse talento, por essa oportunidade de poder sentar com pessoas assim como o Rondon e muitos outros que têm sentado aqui e compartilhado das suas histórias, dos seus projetos, né, presentes e também dos seus planos para o futuro. Então, gratidão de coração. E se você também que acompanhou, que assistiu aí, né, mas pegou do meio, não, vai lá do início, tá? Para você entender todo o contexto da história e poder conhecer esse grande homem que é o Rondon, que, como ele disse aqui, né, nos conhecemos no evento, fomos a um almoço sem programação nenhuma, não sabíamos nem que restaurante tinha ali por perto, acabamos indo até almoçar em um restaurante super divertido, muito divertido, né? E hoje já está aqui, né, compartilhando a sua história não só para mim, mas para vocês inscritos aqui do nosso canal Falando Sério Podcast. Se você por acaso está assistindo aí e não está inscrito ainda, como diz os portugueses aqui, tá? Subscrevam para você acompanhar todos os episódios, segundas e quintas, tem sempre alguém aqui nessa mesa compartilhando histórias, compartilhando experiências de vida. E essa é a minha missão, né? Conectar pessoas e suas histórias, as pessoas que nos acompanham aqui através do canal Falando Sério. Rondon, um grande abraço para você, tudo de bom. Né, vamos nos ver, claro, com certeza, com mais frequência, né, depois daquele evento, depois desse encontro, e eu desejo tudo de bom, e as pessoas aí, ó, o link já está disponível aqui, tá bom, nesse episódio, para você poder acessar, participar do link e ter todas as informações desse evento, que tem data, mas ainda não tem local, né? Exato, nós estamos com o evento programado e ele vai acontecer 28, 29 e 30 de novembro. O local ainda está a definir. Nós estamos aí com algumas opções de local, porém, a gente está num impasse, porque queremos, hoje, para vocês terem ideia, já temos 490 inscritos. Nós tivemos a primeira edição com 500 pessoas, então já está quase na totalidade. Esse local onde foi o primeiro evento não comporta, e o grande desafio de Lisboa está sendo encontrar um lugar, porque nós já estamos prevendo ter 1.500 pessoas. Então nós estamos aí trabalhando se vamos fazer para 1.000 ou para 1.500 pessoas, e colocamos na mão de Deus. Maravilha, então a prioridade agora é encontrar um melhor local, né, para que as pessoas possam ficar à vontade, porque são 3 dias. 3 dias. Então um local com conforto é essencial que você merece. Rondon, muito obrigado, tudo de bom para você. Leva o meu abraço, tá, para sua esposa e para sua família. E estou aguardando agora, né, o retorno do Márcio Micheli para vir aqui a Portugal antes do evento, e ele vai também participar aqui do nosso Falando Sério Podcast, batendo papo e compartilhando também das suas vivências e, claro, desse grande projeto que está trazendo aí para Portugal já a sua 2ª edição. Tudo de bom para você, meu amigo. Para você também. Grande abraço. Abraço. Se inscreve. E também tem a tua rede social, o pessoal também, para o pessoal te seguir aí? Isso, o meu Instagram é RondonSB. É só vocês colocarem aí no Instagram. Eu sempre busco estar postando ali algumas frases, algumas palavras minhas, alguns pensamentos, e
algumas vivências, porque a gente não vive sem verdade. Então, quem quiser me seguir, fique à vontade, será muito bem-vindo e será um prazer ter vocês aí subscritos. Maravilha! Então tá aí, gente. Mais um maravilhoso episódio do Falando Sério Podcast. Beijo do coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.